és o Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos indo para a aula número 20, e é a última aula desse estudo sobre o que é a igreja e... o que é a igreja e os seus sacramentos. Eu agradeço desde já a você que nos acompanhou, né, nesse tempo, nos prestigiou, muito obrigado. Deu seu like lá no nosso canal do YouTube, canal Paulo Rogério da Cunha. Todos os estudos estão lá, se você quiser rever, se você quiser compartilhar. O intuito é que o evangelho seja propagado para toda a terra, não é? O ensino da palavra de Deus também para toda a terra. E quando nós falamos nisso é porque nós sabemos que nós temos pessoas que nos assistem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, no Brasil. E nós queremos agradecer a todos de coração. Continue orando pelo nosso ministério, que o Senhor continue tendo a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, porque nós dependemos dela, porque sem ela nós não conseguimos caminhar, dar um passo à frente. E que o Espírito Santo esteja nos mostrando aquilo que é realmente necessário para que nós possamos ter uma vida em comunhão com Cristo e aprender da sua palavra. Bom, depois dessa última aula, gente, eu vou dar uma parada aí mais ou menos de uns 30 dias, tá? Então, não é que eu sumi, não. Eu vou tirar umas férias, vou passar umas 3 semanas no Brasil, temos algumas coisas para resolver aqui também. Então, assim, é um tempo de descanso e depois nós retornaremos com um novo estudo, com um novo tema. E então, você que nos acompanha lá no nosso grupo do WhatsApp, não se preocupe, tá? Dá 30 dias aí para a gente, para um descansinho, e a gente continua. Você do YouTube é a mesma coisa, tá joia? Então, vamos à aula número 20, que é, como eu disse, a derradeira aula sobre a questão de que Deus pede um local físico para a sua adoração e que Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de pessoas, que gosta de ter pessoas para o seu relacionamento. Amém? Então é o seguinte. Aula número 20. Olha o versículo. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Outra tradução fala, né? Falando entre vós, entre hinos, salmos e canções. Não é? Eu vou ler, eu gosto desta aqui, mas eu vou ler a outra que é mais tradicional no meio cristão e diz a mesma coisa, mas eu vou ler, né? Efésios 5:19, né, na tradução de Almeida Ferreira, diz o seguinte: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E o versículo que está em Colossenses capítulo 3:16, que diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Colossenses 3:16. Esses dois versículos, o de Efésios e o de Colossenses, o que Paulo quer dizer a essas duas igrejas? Quer dizer o seguinte: vocês precisam de estarem juntos. Vocês precisam de estarem unidos.
Paulo, ele simplesmente traduz o quê? Principalmente esse verso de Colossenses. Ensinai-vos. Então, é uns aos outros. Coletividade. Admoestai-vos. Coletividade. Com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Isso aqui é o resumo do que Deus pede quando Jesus Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus, e 12 homens começaram uma missão que se chama igreja. E essa missão, que começaram com esses 12 homens, ela não começou perfeita, não é? Eles se basearam na doutrina do Senhor Jesus, e através dessa doutrina do Senhor Jesus, eles viram pontos em que eles precisavam se aperfeiçoar, melhorar, para que continuasse o mandato do Senhor Jesus de ir de pregar o evangelho. E aí Paulo parece que resume tudo isso, dizendo, olha, é através do ensino, é através da admoestação, quer dizer, através do falar, do dizer, né? Através de quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Quer dizer, vamos aprender dia a dia uns com os outros. Vamos ajudar dia a dia uns aos outros. Vamos ter momentos, né, em que nós vamos louvar a Deus, hinos, cânticos, salmos espirituais. Louvar a Deus. E ele termina louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, nós vemos aqui que Paulo deixa para a igreja em Colossos a seguinte frase: olha, continuem, perseverem, andem, compensa ser servo de Deus. Compensa estarmos juntos, compensa cantarmos, compensa louvarmos, porque isso vai trazer gratidão. E a gratidão vai trazer força para nós continuarmos juntos, para nós continuarmos em comunidade, continuarmos sendo um só rebanho, continuarmos felizes e alegres, ajudando uns aos outros, trabalhando juntos uns com os outros. Você está vendo a evidência, né? Eu deixei esse versículo, esses dois últimos versículos por último, para a aula final, para mostrar justamente isso. A evidência bíblica de que isolamento não é aquilo que Deus pede. Ser igreja em casa está indo de encontro à vontade de Deus. Ser um desigrejado, confessando Jesus Cristo como Salvador, mas não querendo comunhão com os outros, significa teimosia. Desculpa a palavra. Significa que você está parado no tempo de Deus. Deus está agindo através de homens e mulheres. Deus está agindo através do tempo. O relógio de Deus está andando e homens e mulheres estão acompanhando esse relógio, fazendo a sua vontade. O seu relógio está precisando voltar a funcionar no tempo de Deus. Irmãos,
Ai, a vida em comunhão é muito boa. Eu tenho experiências, sabe, assim que a gente pode falar que nós vivemos. A igreja em que eu fui criado, em Belo Horizonte, nós tínhamos o costume de uma igreja visitar a outra, né? Então, enchia um ônibus e ia para a igreja do outro bairro, ou ia para outra cidade. Outras cidades enchiam o ônibus e vinham para visitar a nossa igreja. E ali nós passávamos ali, geralmente, final de semana juntos, conhecendo irmãos, comunhão. Eu lembro assim que era, vamos dizer, era quase uma regra. É, no último culto, né, onde as duas igrejas estavam ali se confraternizando, duas, três igrejas às vezes, a parte de louvor se juntava. Então juntava o coral da igreja visitante com o coral da nossa igreja e todos cantavam juntos. Sabe, irmãos, aquela unidade, aquela comunhão, aquilo dava força para a gente, como deu força para o meu ministério, como deu força para nós continuarmos. Saber que, apesar das dificuldades, apesar das falhas humanas, nós somos a família de Deus. Nós não somos órfãos. Nós pertencemos à família de Deus. E a família de Deus, ela tem que se encontrar. A família de Deus, ela tem que se reunir. A família de Deus tem que cantar, tem que ensinar. Sabe, eu lembro desses momentos assim da minha infância, da minha adolescência, aquela que comunhão gostosa, comunhão gostosa. Deus nos chama a ser família, família dele. Só a palavra família já dá sentido de gente, união, um encontrando com o outro, rindo, brincando, cantando, não é? E voltando para a parte espiritual como família de Deus. A comunhão. Ah, eu tenho saudade dessas épocas em que nós nos encontrávamos. Como é comunhão? A igreja em que eu cresci, quando ela foi fundada, quando ela foi inaugurada, houve um momento de comunhão no dia da inauguração, que eu não estava, eu não era nascido ainda. Foi no início da década de 60. Mas eu ouço essa história da minha família, diversos irmãos, e eu vejo assim, como que você pode ser igreja? Como que você pode ser família de Deus? Basta você querer. Basta você tirar o eu e colocar Cristo. O culto inaugural dessa igreja foi da seguinte forma. O regente do coral da igreja, da nossa igreja, o irmão José Rodrigues Macedo, já está com Deus. E o regente do coral da igreja da rua Turiaçu, no Rio de Janeiro, também, o irmão Jaime Monteiro, que está com Deus, eles combinaram o seguinte: vamos acertar o nosso relógio. Olha que naquela época não tinha telefone mal, eles acertaram esse telefone, mas mal. Falaram, olha, o meu relógio marca essa hora, o seu marca qual? Tá ok. Estamos afinados? Estamos. Relógios afinados, ok. No domingo, às 7 horas da noite. O irmão José Rodrigues Macedo, em Belo Horizonte. O irmão Jaime Monteiro, lá no Rio de Janeiro, na rua Turiaçu. Convocaram o coral,
Os dois corais se levantaram, longe um do outro, 400 quilômetros de diferença. Às 7h01 da noite, eles começaram. Sossega, ó alma, Cristo está contigo. É um hino do Inário. Talvez seja isso que você esteja precisando. Sossega, ó alma, Cristo está contigo. Sim, meu irmão, está desanimado, sossega a sua alma. Cristo está contigo. Ele trabalha por ti. Eu gosto muito daquele hino do Milad, né? Que fala que é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Volta. Volta para a comunidade. Volta para a igreja. Volta a servir a Deus completamente. Volta a ter relacionamentos saudáveis. Você precisa disso. Você precisa disso. Esqueça as decepções humanas, esqueça quem te decepcionou. A palavra de Cristo é muito mais importante. O evangelho sobrepõe a qualquer coisa. O Senhor Jesus disse que nós não teríamos vida fácil, mas Ele estava conosco e nos ajudaria. Então, vamos acreditar que o que Deus fala, que está registrado na Bíblia, é verdade. Não é? Sabe por quê? Eu vou apresentar o mesmo slide da primeira aula sobre a nova aliança. Deus não mudou seus planos. Ele continua pedindo um local físico para a sua adoração. Quando eu falo local físico aqui, vocês entenderam o que eu quero dizer. Ele precisa do seu povo unido, juntinho, um com o outro. Cristo, ele continua o cabeça da igreja. E dentro do cabeça da igreja, ele pede que o seu corpo esteja se reunindo para adorar a Deus. E principalmente, irmãos, para nós compartilharmos a felicidade de nós sermos chamados filhos de Deus. Quando nós não éramos merecedores dessa graça, Deus proporcionou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Jesus aceitou essa missão de morrer por nós, derramar o seu precioso sangue, mas ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. Nós não podemos esquecer disso. Quando Deus fez o planejamento da igreja, que começou ali em Atos dos Apóstolos, ele fez isso para que nós pudéssemos ser companheiros de caminhada. Às vezes dolorosa, às vezes alegre, mas companheiros de caminhada. Né? Ensinando e sendo ensinados, adorando, louvando a Deus. Então não é concebível, irmãos, não é concebível que eu faça um culto exclusivista e distante da comunhão dos meus irmãos. Que eu cultue sozinho, como estrutura de igreja. Eu não estou dizendo que nós não devemos cultuar a Deus, sim. Nós temos o nosso culto individual, nós temos o nosso culto doméstico e nós temos o nosso culto em comunhão com os irmãos. É disso que eu estou dizendo. Mas a partir do momento em que eu quero fazer somente o culto exclusivista, eu e eu e eu e eu e mais ninguém, eu estou me afastando, estou me distanciando da comunhão dos meus irmãos. E é aí que mora o perigo, quando eu me afasto da comunhão dos meus irmãos.
com certeza a comunhão se afasta de mim. Porque se eu não tenho comunhão com o outro, como eu posso desenvolver isso, essa palavra? Nós somos chamados para servir. E sendo chamados para servir, nós temos que estar juntos. Sabe por quê? É o que está escrito aí, nós devemos ajudar, auxiliar, socorrer uns aos outros. E isso se faz junto e não isoladamente. O Novo Testamento deixa isso claro. Irmãos, a Bíblia inteira, nós estudamos praticamente de Gênesis a Apocalipse. Se você não percebeu, sobre essa questão, principalmente de congregar. E nós vemos de Gênesis a Apocalipse que Deus sempre pediu que nós estivéssemos congregando. E uma das formas que ele pediu isso foi colocando locais físicos para nós nos reunirmos, para nós nos encontrarmos. Para nós aprendermos dele, para nós ensinarmos dele. E principalmente, irmãos, para que nós tenhamos o que nós chamamos de felicidade espiritual com Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo o seguinte: há muitos que estão rindo por fora, mas estão chorando por dentro, porque falta a ele a felicidade espiritual com Deus. E isso chama-se convívio com Deus, convívio com os que Deus chamou para ele, convívio com a família de Deus. Então, eu quero terminar aqui dizendo que eu, você, nós pertencemos à família de Deus. Graças a Deus, não é? E pertencentes à família de Deus, nós temos que estar juntinhos, em comunhão. Amém? Então, que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. E que nós possamos sermos chamados de servos fiéis por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.